Access é um sistema de gestão de base de dados, vulgarmente designado de SGBD. É um sistema que permite criar e fazer a manutenção de bases de dados. Um sistema de gestão de base de dados é uma coleção de ficheiros de dados relacionados entre si e um conjunto de programas que permitem ao utilizador aceder a essa informação armazenada no computador para efetuar consultas e alteração de dados. A tabela de uma base de dados corresponde a um arquivo de fichas, em que cada ficha corresponde a uma entidade em concreto, a um registro, a uma linha. Linha essa que contém um conjunto de informação, designados por campos, que correspondem aos vários atributos da entidade em causa. Por exemplo, o nome e a morada de um contribuinte. As tabelas de dados são armazenadas em suportes físicos de armazenamento, como por exemplo, atualmente discos rígidos, sejam eles SSDs ou discos mecânicos, e outros suportes, como por exemplo pens. Mais antigamente eram utilizados outros dispositivos para armazenamento, como sejam por exemplo disquetes ou bandas magnéticas. E esses dados, guardados em tabelas, são manipulados pelos programas do SGBD em execução no computador. Ora, então, portanto, temos o sistema de gestão de base de dados que trabalha sobre a base de dados e que tem um conjunto de programas ou de aplicações que fazem a manipulação do sistema de gestão de base de dados, que por sua vez acede à base de dados. O nível de visualização preocupa-se a nível dos programas ou das aplicações que trabalham sobre o SGBD, e a base de dados tem a ver com a preocupação a nível físico da base de dados. Existem 3 níveis de preocupação no SGBD, num sistema de gestão de base de dados: o nível físico, o nível conceptual e o nível de visualização. O nível físico corresponde ao suporte físico para armazenamento da informação. O nível conceptual ou lógico consiste na estrutura lógica de dados a armazenar, como por exemplo, o número de campos, o tipo de dados, as relações existentes entre os dados e as várias tabelas de dados, e a forma como estas se relacionam entre si através daquilo a que chamamos chaves primárias e chaves externas. Temos depois o nível de visualização. É um interface gráfico que corresponde à forma como os dados são apresentados ao utilizador final. Neste processo, no processo de visualização, neste nível, o utilizador não tem que se preocupar com o suporte onde os dados são armazenados, nem com a forma como estes dados estão organizados. Trata-se apenas da visualização dos dados armazenados no sistema de gestão de base de dados. O SGBD permite efetuar um conjunto de operações. Operações de definição da estrutura de dados, alteração da estrutura de dados, organização da estrutura de dados. No próprio processo de criação da base de dados, criação de registros, criação de tabelas, manipulação de tabelas, relacionamento entre tabelas, operações de manipulação de dados numa estrutura de base de dados sem alteração da estrutura em si, como por exemplo, efetuar consultas e pesquisas, inserção de novos registros, alteração dos dados existentes e eliminação de registros. As operações de definição e alteração da estrutura de dados situam-se ao nível conceptual, ou seja, ao nível da definição da estrutura da base de dados em si. Esta fase tem um papel decisivo, pois vai afetar a forma como os dados são armazenados e, por outro lado, também a informação que nós podemos guardar, ou seja, a estrutura que nós damos às tabelas influencia
a informação que podemos armazenar. Se definirmos uma estrutura de forma incorreta, pode estar em causa o armazenamento da informação pretendida. As operações de manipulação de dados situam-se ao nível de visualização, ou seja, ao nível da consulta e alteração da informação existente na base de dados. Neste nível, o utilizador tem acesso à informação a partir de um conjunto de ecrãs, não tendo acesso diretamente às tabelas e aos seus conteúdos. Fase de normalização. A fase de normalização de dados é essencial para garantir que a base de dados está construída de forma correta e vai armazenar ou consegue armazenar a informação que se pretende. É essencial o processo de normalização de dados para garantir que a informação armazenada é a informação pretendida. A normalização constitui-se em 3 formas normais. A primeira forma normal diz que todos os atributos terão domínios que contêm apenas valores atómicos. Isto é, apenas registam um e um só valor. Não há conjuntos de atributos repetidos para um determinado género de característica. Citando alguns exemplos, por exemplo, o nome da pessoa, o nome do contribuinte, são campos atómicos, a morada é um campo atómico e, por exemplo, no caso de uma pessoa ter mais que uma morada, temos então que dar 2 campos, ou atribuir 2 campos a esse utilizador, morada 1 e morada 2. Não se vão colocar as 2 moradas juntas num campo só. À semelhança, se quisermos guardar mais do que um telefone para o utilizador, teremos então que ter telefone 1, telefone 2, telefone 3 e assim sucessivamente. Tantos números de telefone, tantos campos, quantos os números de telefone pretendidos. Na segunda forma normal, estando já a tabela na primeira forma normal, esta diz que todos os atributos não-chave têm que depender funcionalmente da chave na sua totalidade e não apenas de uma parte da chave. Isto quer dizer que, se a tabela estiver na primeira forma normal e a chave primária for uma chave primária simples, esta está também já na segunda forma normal. Na terceira forma normal, encontrando-se já a tabela na segunda forma normal, esta diz que nenhum atributo não-chave depende de outro atributo que também não seja chave, ou seja, qualquer atributo da tabela deve depender apenas e só da chave primária da tabela. Se depender de outro atributo que não seja chave, esses campos devem sair e construir então uma nova tabela. Após a normalização dos dados, não deve haver duplicação de informação e a estrutura da base de dados deve estar apta, então, a responder às necessidades da estrutura organizativa. Quando se procede ao desenho de uma tabela, há que ter em conta que não deve haver 2 registros iguais de uma tabela. A tabela deve possuir um campo que identifique univocamente cada registro da tabela, ou seja, a chave primária, e este campo serve de atributo identificador de cada um dos registros. A chave primária é denominada chave simples se for constituída apenas por um atributo ou um campo. No caso de ser constituída por mais que um atributo, chama-se então chave composta ou então concatenada. Note-se, no entanto, que pode haver mais do que um atributo capaz de identificar univocamente cada registro na tabela. Citando o exemplo. Por exemplo, o número de contribuinte é um campo candidato à chave primária. O número de cartão de cidadão é também um candidato. Chamam-se chaves candidatas a todos os campos que podem identificar univocamente cada registro da tabela. A chave primária deve respeitar 3 regras: ser unívoca, não ser nula e não ser redundante. Ser unívoca significa que os atributos que desempenham o papel de chave primária têm que ter um valor único para cada entidade em concreto. Isto quer dizer que não pode haver 2 registros numa tabela com a mesma chave. Por exemplo,
Não pode haver duas pessoas com o mesmo número de cartão de cidadão ou não pode haver duas pessoas com o mesmo número de contribuinte. Por outro lado, deve ser não nula, ou seja, a chave primária tem que estar preenchido. Não pode conter um valor nulo. E não ser redundante, ou seja, deve ser composta apenas pelos atributos necessários à identificação de cada linha de forma unívoca. Se um atributo for suficiente, não deve conter dois.